Quarta dica para você, quarto erro muito comum que você deve evitar, é ser refém das suas emoções. Cara, a técnica é importante, mas a gestão das emoções é o que vai te fazer chegar mais longe ou o que vai fazer você bater cabeça na área de vendas. O Caio Carneiro, que é meu colega professor, que vai estar com você aqui daqui a pouco, ele tem uma frase que ele diz que eu gosto muito. Ele diz que em vendas, todos os sentidos são percebidos. O que é isso? Se você vai vender para um cliente e daí você está ansioso porque você está precisando de grana, ou porque você tem que bater uma meta, ou por qualquer razão você está ansioso, essa sua ansiedade é percebida pelo cliente. Você vai parecer um desesperado nos olhos do cliente. Em vendas, todos os sentidos são percebidos. Se você vai falar com o cliente, mas você está morrendo de medo, o cliente vai perceber. Porque em vendas, todos os sentidos são percebidos. Eu lembro quando eu era criança, eu morria de medo de cachorro, né? Eu não tinha cachorro em casa. Acho que quando eu tinha uns 5, 6 anos, eu levei uma mordida de um cachorro. O cachorro correu atrás de mim, mordeu minha bunda. Eu saí correndo, fui parar na farmácia, tomei aquela injeção na barriga. E eu vou dizer um negócio pra você. Eu fiquei com medo de cachorro. E não tem jeito, cara. Se cachorro perceber que você tá com medo, ele cresce. Não sei se ele sente o cheiro, ele percebe de alguma maneira. Olha, em vendas, todos os seus sentidos são percebidos. Portanto, a gestão das emoções, ela é um componente fundamental para você ter resultado em vendas. É um componente fundamental para você ter sucesso, para você ter uma estatística de conversão maior, para você liderar times de vendas, porque você vai ter que gerir suas emoções. Que tipo de emoções você tem que gerir? Ansiedade é uma delas. Preocupação, medo, tudo isso, cara. Tudo isso pega. Na hora que vai acabando o mês, a meta está chegando, está longe de cumprir a meta. É um coquetel de emoções que você sente e isso precisa ser bem gerido. Geralmente, a gente faz reuniões de vendas diárias com as nossas equipes de vendas, justamente para quê? Para todo mundo lembrar seus objetivos, para todo mundo botar a ansiedade para fora, para todo mundo ter uma carga de motivação, de visão, porque às vezes as pessoas vão perdendo a visão. Isso tudo ajuda a gerir as suas emoções. Uma das principais tarefas de um líder de vendas é ajudar o seu time de vendas a gerir as suas emoções. Então você vê, esse somatório de ingredientes é que define um time de vendas ter mais resultado ou não ter resultado nenhum. Às vezes você tem um time de vendas capaz, com muita técnica, mas burro emocionalmente falando. E aí esse time vai bater cabeça e vai fracassar. Já vi isso muitas vezes. Muitas vezes, logo, não ser refém de suas emoções. A montanha-russa das emoções pode fazer você pensar que é o cara num momento ou que você é um cocô num outro momento. As duas coisas são mentiras. Você não é o cocô e você não é o cara. Então você tem que entender a sua identidade. Quem é você? O que eu quero? Por que eu estou aqui? Por que eu estou lutando pelo que eu estou lutando? Por quem eu estou trabalhando? É pela minha família, pelo meu filho, pela minha avó, quem for. Quais são os seus motivos? A organização desses elementos todos que acontecem aqui dentro de você ajuda você a gerenciar, ser um protagonista das suas próprias emoções e não refém delas. E isso faz toda diferença em vendas. Vamos ao quinto erro muito comum. Esse erro aqui, ele é um erro que acontece para aquele cara que tem sucesso. É, muito comum. O cara que tem sucesso, começa a ter algum sucesso em vendas, ele vai cair nesse erro. Ele poderá cair nesse erro. E eu quero falar aqui para você sobre ele, que é a acomodação. Já viu aquela frase que eu falo com muita frequência? Estabilidade não existe. O que significa nessa frase, cara? Que nada é definitivo. Eu costumo dizer que o avião ou está subindo ou está caindo. Experimenta desligar as turbinas de um avião. Ele cai. O avião só está voando porque tem as turbinas funcionando. Se você tirar as turbinas, ele vai planar por um tempo, mas ele vai perder a autonomia e ele vai cair. Então, o avião ele vai cair, a menos que ele tenha turbinas ligadas e um piloto controlando as turbinas. Logo, meu amigo, estabilidade não existe. Pessoas que acreditam na estabilidade, pessoas que acreditam que agora eu consegui, e ele acha que aquilo é definitivo, ele cai na armadilha que o próprio cérebro coloca para ele, da acomodação. Quando ele se acomoda, ele perde a vontade, ele perde aquela fome, ele perde aquele apetite,
Ele perde aquela ambição, ele tinha aquela ambição, ele só olhava para o alvo dele, só olhava para aquilo que ele queria, ele não tirava aquilo do olhar dele, não tirava aquilo da cabeça dele, mas agora não, entrou a acomodação. A acomodação vai roubando gradativamente esse brilho no olho do cara. Vai tirando dele essa vontade ardente que ele tinha. E agora ele passa a ter um olhar mais opaco. E aí quando essa bactéria da acomodação entra e ele vai fazer a venda dele, ele já não contagia mais o cliente como ele contagiava. Ele não toca, ele não reverte mais a objeção como ele revertia antes. Se ele é um líder de vendas, antigamente ele fazia uma reunião de vendas, era todo mundo motivado para vender, agora não. Virou um time burocrata, virou um time que não tem brilho. Você imagina um técnico de futebol sem brilho? Você vai ter uma equipe sem brilho. Um líder de vendas sem brilho? Você vai ter um time de vendas sem brilho. Por que isso acontece? Isso é um sintoma da bactéria da acomodação.